Nosso tema é a sustentabilidade ambiental e vamos conversar hoje com Inamara Mello, secretária executiva da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. A questão ambiental já ocupa uma pauta dos gestores públicos nos diversos níveis já há algum tempo. Inclusive tem sido objeto de conferências internacionais, da tentativa de acordos que possam comprometer os países do mundo, particularmente as grandes potências que têm o poder de alavancar o desenvolvimento econômico e nem sempre respeitando esse item da sustentabilidade ambiental. E agora, em razão do comportamento e das ideias do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, coloca o Brasil no centro das preocupações mundiais. De que maneira nós outros, o povo brasileiro, as diversas instituições da sociedade, devem se comportar diante deste problema? Eu acho que o tema merece dois comentários. O primeiro, para dizer que a questão ambiental, eu penso que desde a década de 70, ela passa a ser entendida como um desafio para a humanidade. A questão ambiental ela tem tomado uma dimensão gigantesca desde então, porque isso coloca em xeque o modelo de desenvolvimento, que é o modelo de desenvolvimento capitalista, que explora os recursos naturais sem qualquer cuidado, degradando o meio ambiente e colocando em xeque aquilo que é o futuro das próximas gerações. A questão climática, o aquecimento global resultante da atividade humana é um dado de realidade. A ciência tem demonstrado isso, o IPCC, que é o organismo da ONU, demonstra que nós podemos enfrentar situações muito difíceis em decorrência desta atividade humana. Essa, eu penso que é uma grande preocupação e que tem sido resultado de acordos internacionais, de grandes debates, que tem colocado a ciência alertando a sociedade que ela ainda se encontra imobilizada frente a um gigantesco desafio que é enfrentar a questão do aquecimento global e das mudanças climáticas como a principal questão e principal desafio hoje da humanidade. A questão das mudanças climáticas está relacionada a todos os aspectos da vida e isso, de alguma maneira, ainda deixa as atitudes muito lentas, as reações muito lentas das nações, aquilo que são as metas de contribuição de cada nação para a redução dos gases de efeito estufa ainda são muito insuficientes. E vem então o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele desmantela o nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ele promove uma verdadeira guerra contra aqueles que defendem o meio ambiente. Então, a fala de dizer que tem que ocupar a todo custo, que índio não tem vez, que a Amazônia é nossa para ser explorada pela agropecuária. Então, é preciso a gente pensar no desenvolvimento sustentável, sim, é preciso a gente pensar na questão econômica, sim, mas é preciso a gente manter o cuidado com um grande patrimônio, que é o nosso patrimônio brasileiro, que são as florestas brasileiras e a Amazônia. E aí, eu penso que tem dois aspectos sobre este governo. De um lado, este desmantelo que implica num grande retrocesso, mas por outro, eu acho que pode implicar também numa reação popular e isso me parece bastante salutar. Na sua experiência, você percebe que na população em geral, esse é um tema que vem despertando interesse gradativo ou ainda é algo distante das preocupações do cidadão no dia a dia? A gente vive um processo, é um processo de tomada de consciência. Eu acho que muita gente ainda não se atenta para a questão. Se você pensar a quantidade de lixo que a gente ainda tem nas ruas, se a gente pensar como vai o nosso rio Capibaribe, se você pensar em como as pessoas descartam pilhas, baterias, se a gente pensar no tipo de consumo que a gente tem. E, por exemplo, você vai a uma loja, você compra um presente, esse presente vem numa caixinha dentro de um outro papel, dentro
dentro de uma outra sacola. Então, assim, existe aquilo que é um desperdício muito grande e a gente precisava rever muita coisa. Acho que também do ponto de vista dos governos, isso ainda é uma questão muito tímida. Se você pensar o número de prefeituras, por exemplo, que contam com organismos ambientais, isso ainda está muito aquém da nossa necessidade. De uma forma geral, a sociedade, ela começa a tomar consciência, mas isso acontece num processo lento. Eu me alegro quando eu vejo essas mobilizações na rua, quando a gente assiste a pauta da questão ambiental tomar os jornais. A turma mais nova, essa turma, ela já está com mais atenção sobre a separação, né, do lixo e outros aspectos. As medidas que a gente precisa adotar enquanto sociedade, enquanto humanidade, para reverter o problema ambiental que nós temos à frente, é uma mudança de comportamento extensa, que envolve muitos aspectos da vida, envolve a gente mudar o tipo de combustível, a gente adotar transporte de massa, ter outro tipo de mobilidade, usar a mobilidade ativa, a bicicleta, o andar a pé, usar as ruas, diminuir ar-condicionado, enfim. Eu acho que essas mobilizações nos ajudam e nos alertam. Então, nesse sentido, qual é o papel que pode ter a educação ambiental? A política de educação ambiental, que ela muitas vezes relevada a segundo plano, ela precisa vir ao centro da questão. Ou a gente muda a mentalidade das pessoas, ou a gente não consegue, a partir de outras medidas, transformar nada. Está presente nas escolas, em geral as escolas todas realizam, mas ela nem sempre tem experiências muito fortes. A gente teve o prazer, Luciano, de coordenar o projeto de educação ambiental aqui na cidade do Recife, na época da gestão de Cida Pedrosa na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Recife. E num evento de 27 capitais, nós apresentamos os resultados obtidos aqui. Era uma unanimidade, era o principal trabalho, assim, o trabalho mais desenvolvido em relação à educação ambiental de todas as capitais brasileiras naquele período. A gente conseguiu desenvolver junto às escolas o programa Educar para uma Cidade Sustentável, a gente abriu espaços de educação ambiental como o Econúcleo da Jaqueira, o espaço do Jardim Botânico, contratação de arte educadores, os concursos de jogos digitais. Era uma soma de ações que nos ajudava muito. Entendemos que isso é estratégico para a gente conseguir alimentar essa mudança de atitude que precisa ser absorvida por toda a sociedade. Isso é urgente. Agora veja você como uma questão tão importante e estratégica para a própria sobrevivência da humanidade e para os destinos do nosso país, tem sido tratada pelo atual governo, tanto pela voz do ministro das Relações Exteriores como do próprio presidente da República, de uma maneira absurda. De que maneira essa questão, portanto, eminentemente política, deva estar na agenda não apenas dos gestores públicos, mas dos movimentos sociais, dos partidos políticos, ou seja, das forças vivas da sociedade. Pois é, Luciano, nós voltamos aos tempos em que precisamos, na verdade, afirmar o óbvio. Hoje, um cientista importante, renomado, brasileiro, chamado Carlos Nobre, ele diz o seguinte: não existe teoria mais robusta do que esta relacionada às mudanças climáticas. E nós vamos enfrentar duros impactos relacionados aos efeitos do clima. Hoje, milhares de cientistas mundo afora reafirmam aquilo que são os relatórios do IPCC. Então, a gente negar que estaria acontecendo o aquecimento global é ser anticientificista, é a gente refutar aquilo que é a obviedade, aquilo que a ciência demonstra que está ocorrendo. E, aliás, nós já estamos sentindo os efeitos.
aquilo que são as concentrações de muita chuva em determinado período, aquilo que é a escassez, episódios, eventos extremos como furacões, isso está já relacionado com estes efeitos do aquecimento global, com o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Então, não é algo que se possa negar. A agenda climática é a agenda do combate às vulnerabilidades, do enfrentamento à pobreza, porque 1/3 dos moradores do Recife moram em áreas precárias ou áreas críticas, áreas que estão sob o risco, por exemplo, num período de chuva. Então, isso significa que a agenda do clima, afirmar a agenda do clima, é afirmar a defesa dos mais pobres, dos menos assistidos. Então, essas políticas, elas interessam a maioria do povo. Quem é que defende o desmatamento? Quem é que defende não existir mudanças climáticas? É quem quer a exploração dos recursos naturais a qualquer preço, a quem defende o lucro a qualquer preço. E o que a gente precisa é defender aquilo que são os interesses das pessoas. Hoje, a grande maioria da população brasileira, mais de 80%, vive nas cidades. E como são essas cidades? São cidades sem infraestrutura, são cidades ainda muito precárias. Eu penso que é inescapável este pacto social e político para que a gente melhore a vida do povo e enfrente melhor aquilo que são os efeitos do clima, aquilo que está por vir relacionado ao aquecimento global. Como você vê, nós estamos tratando de uma questão fundamental para a sobrevivência da humanidade em defesa da vida, uma bandeira de luta que deve ser erguida por todos nós, pelos partidos políticos, pelos sindicatos, pelo movimento estudantil, por tudo que há vivo na sociedade e pelos gestores públicos.